Descrição do Titanic. No verão de 1907, Bruce Ismay, presidente e diretor executivo da White Star Line, junto de Lord Perrier, presidente da Harland & Wolff, o maior estaleiro do mundo, idealizaram um projeto de 3 navios colossais, o Olympic, o Titanic e o Gigantic, depois renomeado como Britannic, que sobrepujariam qualquer outra embarcação da rival Cunard Line. Em 1906, a Cunard lançara 2 supertransatlânticos, o Lusitania e o Mauretania. Mas o novo Olympic da White Star Line seria mais luxuoso e 30 metros mais comprido. A Harland & Wolff era a maior fabricante de navios do mundo. A maioria dos estaleiros só construía o casco, mas a Wolff também fabricava os motores, as caldeiras e outros componentes mecânicos. Mais de 15.000 operários foram empregados na construção do Olympic e do Titanic. Lado a lado nos carros de lançamentos 2 e 3, sob uma estrutura conhecida como Grande Pórtico, que dominava o horizonte de Belfast. O dia 31 de maio de 1911 foi ilustre. O Olympic foi concluído e oficialmente entregue para a White Star Line. E o Titanic, já conhecido como o Olympic aperfeiçoado, foi lançado. Mais de 100.000 pessoas se alinharam às margens do rio Lagan para assistir ao evento das arquibancadas montadas especialmente para isso, ou subiram em mastros ou no telhado das casas. No grande pórtico, uma enorme bandeira do Reino Unido e uma dos Estados Unidos estavam hasteadas, bem como bandeiras sinalizadoras que em conjunto compunham a palavra sucesso. A superestrutura no alto do Titanic estava recém-pintada de branco e o casco do navio era preto e vermelho escuro, na parte que ficava submersa. Às 12h05, uma bandeira vermelha foi hasteada na polpa do Titanic, sinalizando que a área de navegação do rio deveria ser completamente evacuada. Às 12h10, um rojão foi disparado, indicando que faltavam apenas 5 minutos. Debaixo do casco, uma equipe de pintores retocava apressadamente as marcas deixadas quando as toras de madeira que sustentavam o navio foram retiradas. Os operários saíram correndo, mas alguns se detinham para recolher suas ferramentas, enquanto os capatazes gritavam: "Esqueçam os martelos! Corram!" Às 12h14, um segundo rojão foi disparado, o sinal do lançamento. Não houve batismo com uma garrafa de champanhe quebrada contra o casco. Na Harland & Wolff, os navios eram simplesmente soltos. As válvulas dos gatilhos hidráulicos que seguravam o Titanic foram abertas, e por um instante o navio colossal não se mexeu. Então, os trabalhadores que estavam no convés sentiram um tremor e comemoraram quando ele começou a deslizar sobre as 20 toneladas de sebo e sabão que foram espalhadas na carreira para facilitar a jornada rumo à água. Aos aplausos somaram-se os apitos e a sirene dos vapores que estavam no rio. Após uma jornada de 62 segundos, o Titanic entrou na água. A essa altura, o Titanic era um casco vazio. Seu primeiro destino foi a doca de acabamento, lugar onde ganharia vida. Os operários da Harland & Wolff tinham um livro de 300 páginas com as especificações da construção, que abrangiam desde os modelos de sofás e escrivanias até a ventilação da sala de correspondência no convés G. Ao longo dos meses seguintes, dezenas de companhias ajudaram a paramentar o Titanic. A Perry & Co. da Bond Street forneceu 21 candelabros de lâmpadas
para a escadaria principal. A Royal Crow Derby, louças para o restaurante à la carte. A Henry Wilson, de Liverpool, os utensílios da cozinha. A Waygood, os elevadores de passageiros e de cargas. Os coletes salva-vidas vieram da Fosbury, de Londres. Os livros e as revistas para as bibliotecas foram providenciados pelo Clube do Livro do Times. A decoração transcorreu sem percalços, contando com um revés apenas. Um fornecedor têxtil pouco confiável suscitou o disparo de um memorando interno por parte do Departamento de Decoração de Interiores da Harland & Wolff. Eles nos enviaram os cobertores e as colchas na semana passada, antes que fossem de fato necessários. E agora teremos de aguardar para finalizar o divã da recepção do restaurante. Francamente. Em 2 de abril de 1912, o Titanic concluiu com sucesso seus testes marítimos em Belfast Long, que incluíam executar manobras em diferentes velocidades e uma parada de emergência. Ele navegou alto sobre as águas, pois seus depósitos ainda não estavam cheios de carvão. Com suas chaminés inclinadas e linhas elegantes, todos os observadores concordaram que o Titanic era magnífico. Uma delgada linha de ouro, adicionada à parte superior do casco, conferiu o toque final da aplicação de cores da White Star Line. Foi com entusiasmo que o fiscal do Board of Trade, Francis Carruthers, entregou o certificado devidamente assinado e datado, atestado que o Titanic estava em boas condições, válidas por 1 ano, a contar da data de hoje, 2/4/1912. Às 20 horas do mesmo dia, o navio zarpou, sob o comando do capitão Edward John Smith, para Southampton, local onde começaria sua viagem inaugural. O Titanic tinha 269 metros de comprimento e 28 de largura. O topo da ponte de comando ficava 32 metros acima do fundo da quilha, e na montagem de seu casco foram usados 3 milhões de rebites, que, sozinhos, pesavam mais de 1.000 toneladas. O Titanic era exatamente do mesmo tamanho que o Olympic. O que fez dele o maior navio do mundo foram as modificações realizadas em seu casco, que o deixaram 2% mais pesado. Sua arqueação bruta era de 46.328 toneladas. A maior parte do espaço do navio era reservada aos passageiros da primeira classe, cujas acomodações ocupavam 5 convés, de A a E. Com o acesso pelas 2 escadarias principais, várias escadas secundárias e 3 elevadores elétricos. O Oceanic, o primeiro navio construído pelo estaleiro para a White Star Line, lançado em 1870, rompeu com a tradição copiada da Marinha Real de posicionar as melhores cabines na popa. A partir dele, todas as cabines de primeira classe da White Star ficavam no meio do navio, onde o forte baque das ondas eram menos sentidos e longe do barulho das hélices. Os passageiros da primeira classe tinham à sua disposição um salão de jantar, um restaurante à la carte, um lounge, uma biblioteca, uma barbearia, uma câmara escura, uma quadra de squash, um banho turco e a primeira piscina a bordo do mundo, com vestiários e chuveiros de água doce. Mas nem tudo era um mar de rosas. Pouco depois de partir de Belfast, rumo ao Southampton, a massagista do Titanic achou no banho turco os restos de um sanduíche jogado por algum operário do estaleiro. As acomodações da segunda classe ficavam mais adiante, nos 3 convés do meio, e seus passageiros tinham seu próprio salão de jantar, salão de fumo e biblioteca. As acomodações da terceira classe ficavam na parte de trás dos 3 convés, do meio e na parte traseira e na dianteira do último convés.
O salão de fumo ficava na direção da popa e o salão de jantar ficava 2 convés abaixo do salão de jantar da primeira classe. Os passageiros da terceira classe podiam circular pelos 2 convés abertos e pelo convés de tombadilho da popa. Os passageiros da segunda e da primeira classe tinham convés de passeio no convés B e no convés de botes. Os alojamentos da tripulação ficavam no convés E, separados das acomodações dos passageiros e próximos de um corredor bem largo batizado de Scotland Road, em homenagem a uma das principais ruas de Liverpool, mas os oficiais o chamavam de Park Lane. O coração do Titanic era sua sala de máquinas, que contava com 29 caldeiras aquecidas por 159 fornalhas, que eram abastecidas manualmente com pás. Aproximadamente 600 toneladas de carvão eram necessárias para mantê-lo à velocidade de 22 nós. Os motores forneciam 55.000 cavalos de potência para 3 gigantescas hélices, bem como para o abastecimento de toda a eletricidade do navio, desde as 10.000 lâmpadas até os moedores da cozinha.